Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo e me ouça com o coração aberto, porque o que eu tenho a te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é uma palavra que pode ser ouvida distraído enquanto você faz outra coisa, enquanto a sua mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Não. O que eu tenho para te entregar hoje é uma palavra que vai mudar a direção da sua vida. E eu preciso que você esteja completamente presente para receber tudo o que eu preparei. Você já se pegou olhando para o teto de madrugada, sem conseguir dormir, com a mente cheia de contas, de dívidas, de promessas que ainda não se cumpriram? Você já chegou ao fim do mês com o coração apertado, sem entender por que parece que o dinheiro sempre escapa das suas mãos antes mesmo de você conseguir segurá-lo? Você já orou, jejuou, acreditou, confessou, esperou, e mesmo assim, continuou olhando para a mesma situação difícil, sem ver movimento, sem ver mudança, sem ver a saída que você tanto pediu. Se a sua resposta é sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu preciso que você saiba uma coisa. Eu estava vendo tudo isso. Cada lágrima que escorreu pelo seu rosto nas madrugadas silenciosas, eu vi. Cada oração que subiu dos seus lábios cansados, eu ouvi. Cada momento em que você duvidou, mas ainda assim decidiu continuar crendo, eu registrei. E eu não me esqueci de nenhum deles. Hoje, eu vim até você com uma palavra que o céu inteiro está aguardando ser proclamada sobre a sua vida. Uma palavra que faltam apenas 60 segundos para se completar. Sim, você leu certo. A porta financeira que você pediu, aquela que parecia lacrada, fechada, impossível de ser aberta, ela está se movendo agora. Neste exato momento em que você assiste a este vídeo, algo no mundo espiritual está se deslocando a seu favor. Os grilhões que prendiam a sua bênção estão sendo quebrados. E eu vim pessoalmente te anunciar isso porque você merece ouvir da minha boca. O seu tempo de espera está chegando ao fim. Mas eu preciso que você não feche este vídeo. Eu preciso que você ouça do começo ao fim, porque cada parte do que eu vou te falar tem uma chave, uma instrução, uma revelação que vai ser fundamental para que você receba tudo o que está prestes a chegar. Não é à toa que você está aqui hoje. Não foi acidente, não foi coincidência, não foi o algoritmo. Foi eu. Eu te trouxe até aqui porque chegou a hora. Faltam apenas 60 segundos. Esses 60 segundos representam o limiar entre tudo o que você viveu até hoje e tudo o que eu preparei para o seu amanhã. Entre a escassez e a abundância. Entre o sufoco e o fôlego. Entre as portas fechadas e o corredor aberto que eu estou prestes a revelar para você. Fica aqui comigo. Não vá embora. Porque antes deste vídeo terminar, você vai sentir algo se transformar dentro de você. E o que começa dentro, muito em breve, vai aparecer do lado de fora também. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber minha bênção. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento na vida de cada um dos meus filhos que eu chamo de o ponto de virada. É aquele instante em que tudo o que foi semeado com lágrimas começa a dar lugar à colheita que parecia impossível.
É o momento em que as orações que subiram ao céu em voz alta, em sussurro, em choro ou em silêncio, finalmente encontram a resposta que o céu estava guardando para a hora certa. E eu preciso te dizer com toda a autoridade que existe em mim. Esse momento chegou para você. Não é uma sensação, não é uma emoção passageira. Não é mais uma promessa vaga que você vai ouvir e depois guardar no coração com medo de acreditar demais para não se decepcionar. Não. O que eu estou falando hoje é uma declaração do céu, selada com a minha própria autoridade, escrita com o sangue da aliança que eu firmei com você desde antes do seu nascimento. O momento que você tanto esperou finalmente chegou, e eu vim pessoalmente te encontrar aqui para fazer esse anúncio. Pensa comigo por um segundo. Você se lembra de como foi o último ano, os últimos 2 anos, talvez os últimos 5? Você sabe melhor do que ninguém o peso que carregou. Você sabe o que é acordar todo dia com aquela sensação de que algo precisa mudar, mas não saber como, não saber quando, não saber se algum dia vai mudar de verdade. Você sabe o que é sorrir para as pessoas na rua, enquanto por dentro o coração está sangrando de preocupação. Você sabe o que é calcular cada centavo, cortar cada gasto, abrir mão de coisas simples, de momentos de alegria, só para tentar fechar as contas no fim do mês, e mesmo assim não conseguir. Eu sei que você passou por isso. Eu sei porque eu estava lá. Eu estava presente em cada cálculo feito na mesa da cozinha. Eu estava presente em cada ligação difícil que você recebeu de credor. Eu estava presente em cada momento em que você precisou explicar para um filho, um cônjuge, um familiar, por que as coisas ainda não estavam melhores. E em nenhum desses momentos eu virei o rosto para o outro lado. Em nenhum deles eu deixei de te ver. Em nenhum deles eu desisti de você. Porque deixa eu te contar algo que talvez você não saiba sobre como eu funciono. Eu não medo de situações difíceis. Eu não me assusto com dívidas grandes. Eu não fico sem solução diante de problemas que parecem impossíveis. Na verdade, eu tenho um histórico muito longo de agir exatamente nos momentos em que os homens já disseram que não havia mais o que fazer. Foi exatamente quando o mar estava na frente e o inimigo estava atrás que eu abri as águas para Moisés. Foi exatamente quando a farinha e o azeite estavam acabando que eu multipliquei os mantimentos para a viúva de Sarepta. Foi exatamente quando Davi estava sozinho, rejeitado até pela própria família, que eu o escolhi para ser rei. Eu trabalho melhor em situações que o mundo chama de sem saída. E agora, eu estou trabalhando na sua, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, enquanto estas palavras entram pelos seus ouvidos e descem até o seu espírito, algo está acontecendo no mundo invisível que os seus olhos físicos ainda não conseguem ver, mas que muito em breve você vai sentir na sua vida real, nas suas finanças reais, na sua casa real, na sua família real. O momento que você tanto esperou finalmente chegou. E a pergunta que eu te faço hoje não é se vai acontecer, porque vai. A pergunta é: você está preparado para receber? Você está com o coração aberto? Você está disposto a acreditar mesmo antes de ver? Porque a fé que eu peço de você não é a fé que espera ver para depois crer. É a fé que crê primeiro, que age como se já tivesse recebido, que agradece antes mesmo da bênção aparecer. É essa fé que desbloqueia o que eu já separei para você. É essa postura do coração que abre a porta que está há tanto tempo batendo do outro lado, esperando que você simplesmente dissesse: eu acredito, eu recebo, eu confio. Hoje eu te convido a dizer isso. Hoje eu te convido a virar esse ponto de virada com o coração completamente entregue, sem as barreiras do medo, sem as correntes da dúvida, sem o peso do passado te puxando para baixo. Porque o passado é o passado. E o futuro que eu preparei para você é tão maior, tão mais bonito,
tão mais abundante do que tudo o que você imaginou, que vai ser difícil até lembrar do tempo em que as coisas eram difíceis. Você chegou até aqui por uma razão. Você está ouvindo esta palavra por uma razão. E essa razão tem um nome. Tem o seu nome. Porque esta mensagem foi feita para você, não para uma multidão genérica, para você especificamente, individualmente, pessoalmente. Para a sua situação, para a sua dor, para a sua espera, para o seu cansaço, para a sua fé que ainda sobrevive, mesmo que esteja com a chama baixa. O momento chegou, e eu não vou te deixar passar por ele sem que você saiba exatamente o que está acontecendo, exatamente o que eu estou fazendo, e exatamente o que eu preciso de você para que tudo se cumpra da maneira mais completa e mais gloriosa possível. Continue comigo, o melhor ainda está por vir. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei o que está passando pela sua mente agora. Você está ouvindo tudo isso e uma parte do seu coração quer acreditar com tudo. Mas existe uma voz pequena, persistente, que fica perguntando: por que agora? Por que depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, por que exatamente agora? E eu quero responder essa pergunta com toda a profundidade que ela merece, porque essa dúvida que você carrega não é falta de fé, é a dor acumulada de quem esperou muito e foi machucado pela espera. Então deixa eu te explicar algo sobre como eu opero, sobre como o tempo funciona nos meus planos, sobre por que o agora de Deus raramente coincide com o agora do homem. Mas quando finalmente se encontram, o resultado é tão poderoso que vale cada segundo de espera. Primeiro, eu preciso te dizer que o meu timing não é arbitrário. Eu não escolho as datas e os momentos ao acaso como quem tira um número de uma sorteio. Cada timing nos meus planos é cirurgicamente perfeito. Eu sei coisas que você não sabe. Eu enxergo caminhos que você não consegue ver. Eu conheço as armadilhas que estavam esperando por você se a bênção tivesse chegado 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Eu conheço as pessoas que teriam entrado na sua vida naquele momento e teriam usado a sua bênção para o mal. Eu conheço as decisões que você teria tomado com o dinheiro antes que o seu caráter estivesse pronto para sustentá-lo. Porque deixa eu te contar um segredo que poucos dos meus filhos compreendem. A bênção que chega antes do tempo pode destruir em vez de construir. José foi vendido pelos irmãos, serviu como escravo, foi preso injustamente. E tudo isso não foi punição, foi preparação. Se eu tivesse colocado José como governador do Egito com 20 anos, sem a formação do cárcere, sem a escola da humildade, sem os anos de espera que lapidaram o seu caráter, ele teria destruído o próprio reinado. Mas quando chegou a hora certa, quando o coração de José estava formado, quando a sua sabedoria estava madura, quando a sua capacidade de perdoar estava desenvolvida, eu o tirei do cárcere para o palácio em um único dia. Um único dia. Décadas de espera, e a mudança aconteceu em um único dia. É assim que eu ajo. É assim que eu estou prestes a agir com você. Segundo, eu preciso te dizer que o momento que eu escolhi para você não é apenas sobre você. Os meus planos são sempre maiores do que uma vida individual. Quando eu abro uma porta financeira para um dos meus filhos, eu não estou apenas resolvendo um problema pessoal. Eu estou posicionando um agente do meu reino em um lugar de influência. Eu estou colocando uma fonte de generosidade onde havia antes uma fonte de necessidade. Eu estou transformando alguém que recebia ajuda em alguém que vai ajudar. E para isso, o momento precisa ser certo não apenas para você, mas para todas as pessoas que serão impactadas pela sua bênção. Pense nas pessoas ao redor de você. Pense no seu filho, que vai ser beneficiado quando você tiver estabilidade. Pense no seu cônjuge, que vai respirar aliviado quando a tensão financeira sair da sua casa.
Pense no seu irmão, na sua amiga, no seu vizinho que você vai poder ajudar quando a sua provisão transbordar. Pense na obra de Deus que você vai poder contribuir quando as suas finanças estiverem organizadas. O seu timing não é só seu, é o timing de uma rede inteira de pessoas que eu vou alcançar através de você. Terceiro, e talvez o mais importante de tudo, eu escolhi este momento porque você chegou a um nível de fé e de maturidade espiritual que não tinha antes. Você não é a mesma pessoa que começou essa jornada. Aquelas provações todas que você passou, elas te transformaram. Aquelas noites de oração, elas aprofundaram a sua intimidade comigo. Aquele período de escassez que você viveu, ele desenvolveu em você uma gratidão, uma humildade, uma dependência de mim que pessoas que nunca passaram por dificuldade não conhecem. E agora, com esse coração formado, com essa fé testada, com esse caráter provado, você está pronto para receber o que eu sempre quis te dar. A semente que foi plantada com lágrimas está pronta para ser colhida com alegria. E o tempo da colheita não é determinado pelo calendário do homem, é determinado pela maturidade da semente. A sua semente chegou ao ponto, e eu, que sou o Senhor da colheita, vim pessoalmente anunciar. Chegou a hora de colher. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso falar sobre algo que vai exigir que você esteja com o coração completamente aberto e disposto a receber uma verdade que talvez seja difícil de ouvir no primeiro momento, mas que, ao final, vai te libertar de um peso que você talvez nem saiba que estava carregando. Durante esse tempo todo em que você lutou financeiramente, em que as contas não fechavam, em que as dívidas pareciam se multiplicar, em que a provisão não chegava do jeito que você esperava, você já se perguntou por quê? Não com a pergunta da revolta, não com a pergunta da dúvida sobre mim, mas com a pergunta genuína de quem quer entender, de quem quer aprender, de quem quer descobrir o que está por trás da cortina. Porque existem coisas que acontecem na vida dos meus filhos que têm camadas. Tem camadas espirituais, tem camadas emocionais, tem camadas práticas, tem camadas históricas. E quando uma pessoa enfrenta dificuldades financeiras persistentes, raramente é uma coisa só. É uma combinação de fatores que eu quero te ajudar a entender hoje, para que quando a porta se abrir, você saiba como manter essa porta aberta. A primeira camada é a espiritual. Existe uma realidade que muitos dos meus filhos ignoram. Há um adversário que não quer a sua prosperidade. Há um inimigo que conhece os meus planos para você e que trabalha ativamente para bloquear, adiar, desviar e destruir tudo o que eu separo para a sua vida. Ele não age abertamente, ele é sutil. Ele usa o desânimo para te fazer parar de orar exatamente quando a resposta estava mais próxima. Ele usa a comparação para te fazer sentir que todos os outros estão sendo abençoados enquanto você fica para trás. Ele usa a pressa para te fazer tomar decisões financeiras precipitadas que comprometem o que eu estava construindo na sua vida. Ele usa o medo para te fazer recuar exatamente no momento em que eu estava pedindo que você avançasse. Você já sentiu isso? Essa sensação de que sempre que algo estava prestes a dar certo, aparecia um problema que desfazia tudo? Esse padrão de 2 passos para frente e 3 para trás que parecia não ter fim. Não era coincidência, era oposição espiritual. E o que eu quero que você saiba hoje é que essa oposição chegou ao limite. Porque o que eu decretei sobre a sua vida não pode ser bloqueado para sempre. Há um prazo para a oposição, e esse prazo expirou. A segunda camada é a emocional. Muitos dos meus filhos carregam feridas do passado que afetam diretamente a sua relação com o dinheiro e com a prosperidade.
Existem pessoas que cresceram ouvindo que dinheiro é coisa do diabo, que rico não entra no céu, que quem tem muito é ganancioso, que se você tiver mais do que o necessário, está sendo orgulhoso. Essas mensagens entraram fundo na alma e criaram uma barreira interna que faz com que a pessoa inconscientemente sabote a própria prosperidade. Porque em algum lugar lá dentro existe uma crença que diz: eu não mereço ter muito. Eu não sou digno de abundância. Deus não me daria riqueza porque isso me corromperia. Mas eu preciso te dizer, isso é mentira. Eu sou o Deus que promete vida em abundância. Eu sou o Deus que abençoou Abraão com riquezas imensas. Eu sou o Deus que deu a Salomão sabedoria e riqueza ao mesmo tempo e que não considerou isso uma contradição. Eu sou o Deus que quer que os meus filhos sejam cabeça e não cauda, que estejam em cima e não embaixo. A prosperidade não te afasta de mim. A prosperidade, quando recebida com o coração certo, te aproxima de mim, porque você sabe que ela veio das minhas mãos. A terceira camada é a prática. E aqui eu preciso ser honesto com você com todo o amor que tenho. Algumas das dificuldades financeiras que você enfrentou vieram de decisões que você mesmo tomou. Gastos que não deveriam ter sido feitos. Compromissos assumidos sem planejamento. Prioridades que ficaram fora de ordem, onde o supérfluo veio antes do necessário. Dívidas que foram contraídas por impulso, por pressão social, por medo de ficar de fora, por não querer dizer não. Não estou dizendo isso para te condenar. Estou dizendo porque eu te amo demais, para deixar você repetir os mesmos erros quando a nova provisão chegar. Quando a porta se abrir, e ela vai se abrir, eu quero que você tenha a sabedoria para gerir o que vai entrar. Porque a bênção sem gestão vira caos. E eu não quero te dar uma bênção que vai durar apenas alguns meses porque não teve cuidado. Eu quero te dar uma provisão que vai perdurar, que vai crescer, que vai se multiplicar, que vai deixar herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Por isso, enquanto a porta está se abrindo, eu estou te preparando. Cada palavra que você está ouvindo agora está sendo depositada no seu espírito como instrução, como formação, como equipamento. Você não vai entrar na nova fase da sua vida sem estar pronto para ela. E essa preparação, é o maior presente que eu posso te dar, além da própria bênção. Meu amado filho, minha amada filha, eu nunca agi sem antes avisar. Ao longo de toda a história dos meus relacionamentos com os homens e com as mulheres que caminharam comigo, eu sempre enviei sinais antes dos grandes movimentos. Enviei sonhos para José. Enviei uma sarça ardente para Moisés. Enviei um vento suave para Elias. Enviei uma estrela para os magos do Oriente. Enviei um peixe com uma moeda na boca para Pedro. Eu não ajo de surpresa no coração dos meus filhos. Eu preparo, eu aviso, eu sinalize. E nos últimos tempos, eu tenho enviado sinais para você que precisam ser reconhecidos e compreendidos. O primeiro sinal é este vídeo que você está assistindo agora. Você não caiu aqui por acidente. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe até aqui por uma razão aleatória. Fui eu que dirigi os seus passos até este momento, até esta mensagem, até estas palavras. Quando você clicou neste vídeo, ou quando alguém te mandou, ou quando ele simplesmente apareceu na sua tela, foi eu operando nos bastidores do mundo digital para fazer com que a minha palavra chegasse até você no momento exato em que você mais precisava ouvir. Este vídeo é, em si mesmo, um sinal. O segundo sinal são os sonhos e as impressões que você tem recebido. Talvez você tenha sonhado com dinheiro ultimamente. Talvez você tenha sonhado com uma casa nova, com uma situação resolvida, com uma sensação de alívio que você não sabia de onde vinha. Talvez você não tenha sonhado, mas tenha acordado algumas manhãs com uma sensação inexplicável de que algo estava prestes a mudar.
Talvez você tenha ouvido uma música no rádio ou uma frase passando na televisão que pareceu falar diretamente para a sua situação. Esses não são acasos, são minha voz chegando até você pelos canais que você consegue receber. O terceiro sinal são as pessoas que eu coloquei no seu caminho nos últimos tempos. Existe alguém, talvez uma pessoa de quem você não esperava, que disse uma palavra de encorajamento para você recentemente, que te disse que acreditava em você, que as coisas iam melhorar, que você não estava sozinho. Isso fui eu falando pela boca desse alguém. Eu uso pessoas para ser a minha voz na vida dos meus filhos, quando eu sei que eles precisam ouvir através de um ser humano. O quarto sinal são as portas que fecharam para você nos últimos tempos. Eu sei que isso pode soar estranho, mas deixa eu explicar. Quando um negócio não deu certo, quando um emprego não saiu, quando uma proposta caiu, quando uma parceria se desfez, isso nem sempre foi o inimigo agindo contra você. Às vezes fui eu fechando portas erradas para te direcionar para a porta certa. Às vezes fui eu te protegendo de um caminho que parecia bom, mas que te afastaria da direção que eu havia planejado. As portas que fecharam não foram punição, foram redirecionamento. E agora, com os caminhos errados bloqueados, com o seu coração preparado, com a sua fé testada e aprovada, a porta certa está se abrindo. A porta que eu sempre quis abrir para você. A porta que nenhum homem poderá fechar, que nenhum inimigo conseguirá travar, que nenhuma dívida, nenhuma dificuldade, nenhum passado doloroso conseguirá impedir. Porque quando eu abro, não há quem feche. O quinto sinal, e esse é o mais importante de todos, é a paz inexplicável que você pode estar sentindo exatamente agora, mesmo no meio das dificuldades. Essa paz que não faz sentido, que não tem explicação humana, que existe apesar dos problemas e não por causa da ausência deles. Essa paz é minha presença. Essa paz é eu te dizendo, no fundo do seu espírito, estou aqui, eu cuido de você. Confia em mim. Escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento que eu mais queria te falar. Chegou o momento em que eu vou te mostrar, com riqueza de detalhes, com especificidade, com clareza, o que está do outro lado dessa porta que está se abrindo para a sua vida. Porque não basta saber que a porta está se movendo. Você precisa saber o que está esperando por você do outro lado dela. Você precisa ter uma visão clara, uma imagem nítida, um quadro concreto daquilo que eu preparei, para que quando começar a chegar, você reconheça, você receba, você agradeça e você administre bem. A primeira coisa que vai entrar por essa porta é provisão inesperada. Eu falo de dinheiro que você não estava esperando, de fontes que você não conseguia ver, de caminhos de renda que pareciam improváveis ou impossíveis. Não estou falando apenas de um pequeno alívio. Estou falando de uma entrada que vai te surpreender pela quantidade e pelo momento. Vai chegar quando você estiver no ponto de maior necessidade. Vai chegar de um lugar que você não estava olhando. Vai chegar de uma maneira que vai te deixar sem dúvida de que foi minha mão que providenciou, porque nenhuma outra explicação vai fazer sentido. Na Bíblia, eu fiz isso incontáveis vezes. Fiz chover maná do céu para um povo que estava sem comida no deserto. Não um pouquinho, não o suficiente para sobreviver, mas abundância, o suficiente para cada pessoa, para cada família, todos os dias, por 40 anos. Fiz com que o azeite de uma viúva endividada, que tinha apenas um pequeníssimo resto no fundo do vasilhame, se multiplicasse até encher todos os potes que ela conseguiu pegar emprestado. E o texto diz que o azeite só parou quando acabaram os potes, não quando acabou a providência. Multipliquei 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu faço provisão abundante. Eu não faço provisão pela metade.
E o que eu fiz por eles, eu estou prestes a fazer por você. A segunda coisa que vai entrar por essa porta é a resolução de dívidas que pareciam impossíveis de pagar. Eu sei que muitos de vocês acordam toda manhã pensando em nomes, no cadastro de inadimplentes, em boletos atrasados, em ligações de cobrador, em dívidas que cresceram tanto que nem dá mais para calcular o total. E eu quero que você saiba hoje, essas dívidas têm nome e eu as conheço. Cada uma delas passou pelo meu conhecimento e eu tenho um plano para cada uma delas. Não vai ser de uma maneira que você precise se envergonhar. Não vai ser de uma maneira que te humilhe diante dos outros. Vai ser de uma maneira digna, de uma maneira que vai te dar força e não te tirar força. Porque eu não resolvo os problemas dos meus filhos de forma que os envergonhe. Eu resolvo de maneira que os glorifica, que faz as pessoas ao redor dizerem, só pode ser Deus. A terceira coisa que vai entrar por essa porta é oportunidade. E quando eu falo de oportunidade, eu falo de algo concreto, uma proposta de emprego melhor, um cliente novo para o seu negócio, uma ideia que vai se transformar em fonte de renda, uma conexão com uma pessoa que vai abrir um caminho que você nunca imaginou. Eu sou o Deus das conexões. Eu coloco as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E eu estou movendo peças agora mesmo no tabuleiro da sua vida para que as conexões certas aconteçam, para que as portas certas se abram, para que as oportunidades certas cheguem até você. A quarta coisa que vai entrar por essa porta é paz na sua casa. Porque uma das piores consequências das dificuldades financeiras não é só a falta de dinheiro. É o que a falta de dinheiro faz com os relacionamentos, com a atmosfera do lar, com a saúde emocional de toda a família. Discussões que acontecem por causa de dinheiro. Tensão que as crianças sentem mesmo sem entender de onde vem. Afastamento entre cônjuges que acontece quando o peso financeiro é grande demais para carregar juntos. Eu vi tudo isso na sua casa. E o que vai entrar por essa porta junto com a provisão é uma restauração da paz, uma renovação da alegria, um alívio que vai percorrer cada cômodo da sua casa e cada coração da sua família. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, até agora eu te falei o que eu estou fazendo, o que está chegando, o que está se movendo a seu favor. Agora eu preciso te falar sobre a sua parte, porque uma aliança tem dois lados. Uma porta precisa de alguém para atravessá-la, uma bênção precisa de alguém para recebê-la. E eu não posso fazer a minha parte de maneira completa na sua vida sem que você faça a sua. Não porque eu precise da sua força, mas porque eu respeito a sua liberdade. Eu nunca invado, eu nunca forço, eu ofereço, eu convido, eu declaro. E eu espero que você abra o coração e diga sim. A primeira coisa que eu preciso de você é fé ativa. Não a fé passiva que fica sentada esperando os milagres caírem do céu sem nenhum movimento da sua parte. A fé que eu honro é a fé que age. É a fé que, mesmo sem ver a provisão ainda, já começa a se organizar como se ela estivesse chegando. É a fé que, mesmo com a conta negativa, já agradece pela provisão que ainda não apareceu. É a fé que abre o guarda-roupa e faz espaço para as roupas novas que ainda não chegaram. É a fé que começa a planejar como vai gerir o que está a caminho. Quando o rei Josafá precisou de vitória numa batalha impossível,
Eu não pedi que ele mandasse os guerreiros mais fortes na frente. Eu pedi que ele mandasse os louvaores na vanguarda. E quando eles saíram louvando antes de ver a vitória, eu botei confusão no meio do exército inimigo e eles se destruíram uns aos outros. A fé ativa de Josafá foi louvado antes da vitória. E eu honrei essa fé com uma vitória milagrosa. Qual é o seu louvor antes da vitória? Qual é a ação de fé que você vai tomar hoje antes de ver a mudança aparecer? Isso é o que eu estou te pedindo. A segunda coisa que eu preciso de você é obediência nas finanças. E eu sei que isso pode ser difícil de ouvir, mas eu te amo demais para não te dizer. Uma das chaves da prosperidade que eu ensinei ao longo de toda a Escritura é o princípio da honra financeira. Honrar a mim com as primícias, com os dízimos, com as ofertas, com a generosidade. Não porque eu precise do seu dinheiro. Eu sou dono do ouro e da prata. Sou dono do gado em 1000 montes. Sou dono de tudo o que existe. Mas porque o ato de honrar a mim com as suas finanças é um exercício de fé que demonstra que você confia que eu sou seu provedor e não o dinheiro em si. Malaquias 3 diz claramente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E assim, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior necessidade. Esse é um dos únicos lugares na Escritura em que eu mesmo desafio os meus filhos a me provar. Me prova nisto. Veja o que eu farei. A terceira coisa que eu preciso de você é inteireza de coração. Isso significa largar as meias-verdades com mim. Largar a adoração de domingo, que não corresponde com a vida de segunda a sábado. Largar a oração que pede bênção, mas não está disposta a largar o que me desonra. Inteireza de coração significa que você quer minha vontade mais do que quer a sua, e que quando essas duas coisas entram em conflito, você escolhe a minha. Isso não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é o caminho da vida, é o caminho da abundância real. É o caminho que leva a uma prosperidade que não vem acompanhada de dor, que não vem com a sombra da culpa, que não vem com o custo da integridade. Quando a sua vida está inteira diante de mim, eu posso te confiar muito mais, porque eu sei que você vai honrar o que eu te der. A quarta coisa que eu preciso de você é paciência ativa. O milagre está a caminho, mas a caminho não significa instantâneo. Pode significar dias, pode significar semanas. E durante esse tempo, eu preciso que você não desfaça com a boca o que a fé construiu. Eu preciso que você não fale palavras de derrota, de desistência, de descrença depois de ter recebido esta palavra. As suas palavras têm poder. O que você fala sobre a sua situação colabora para o que a sua situação se torna. Por isso, de hoje em diante, fale o que eu digo sobre você, não o que as circunstâncias mostram. Escreva nos comentários: eu faço a minha parte e confio em Deus. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma batalha acontecendo por causa de você que você não consegue ver com os olhos do corpo, mas que é completamente real. Há forças que trabalham contra a sua prosperidade, contra a sua paz, contra o cumprimento dos meus planos para a sua vida. E eu preciso que você conheça essas forças pelo nome, porque um inimigo que você conhece é um inimigo que você pode enfrentar. Um inimigo que permanece na sombra, sem nome, sem rosto, sem identificação. É muito mais perigoso porque você não sabe contra o que está lutando. O primeiro inimigo invisível é o espírito de pobreza. Ele não é simplesmente a falta de dinheiro. Ele é uma mentalidade, uma atmosfera, uma força espiritual que se instala na vida de pessoas e famílias e cria um ciclo de escassez que se repete de geração em geração. O espírito de pobreza faz com que as pessoas pensem pequeno, quando eu quero que elas pensem grande.
Faz com que recusem oportunidades por medo de não ser suficientes. Faz com que gastem tudo o que entra antes de guardar qualquer coisa. Faz com que se sintam culpadas quando têm mais do que o básico. Você já identificou esse padrão na sua família? Avós que viveram na escassez, pais que viveram na escassez, e agora você, luxando contra a mesma escassez mesmo em um contexto diferente? Isso não é genética, isso é uma fortaleza espiritual que passou de geração em geração e que hoje, por autoridade do meu nome, eu decreto que está sendo quebrada sobre a sua vida. O ciclo para aqui, o padrão se rompe. A mentalidade de escassez é substituída pela mentalidade de abundância que eu sempre quis que os meus filhos tivessem. O segundo inimigo invisível é o espírito de desânimo. Ele age especificamente nos momentos em que você está mais próximo do avanço. Não é coincidência que os seus piores momentos de desânimo sempre aparecem logo antes de uma virada. Isso é tática do adversário. Ele sabe quando você está perto do avivamento, sabe quando está perto da provisão, sabe quando está perto da resposta, e trabalha dobrado para te fazer desistir exatamente antes do milagre. O espírito de desânimo te faz focar nos problemas em vez das promessas. Te faz lembrar de todas as vezes em que as coisas não deram certo, em vez de todas as vezes em que eu te livrei. Te faz comparar a sua situação com a dos outros de maneira que sempre te coloca em posição de inferioridade. Te faz sentir que a sua fé não é suficiente, que a sua oração não é suficiente, que você não é suficiente. Mas eu vim te dizer, você é suficiente para mim. A sua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas. A sua oração, mesmo quando você não sabe mais o que pedir, é suficiente porque o próprio Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E eu, que ouço até esses gemidos, estou respondendo. O terceiro inimigo invisível são as pessoas erradas ao redor de você. Não estou falando de pessoas ruins necessariamente. Estou falando de pessoas cujas palavras, atitudes e energias trabalham contra a sua fé. Pessoas que, quando você fala de uma ideia, são as primeiras a dizer porque não vai dar certo. Pessoas que, quando você compartilha um sonho, imediatamente listam todos os motivos pelos quais é impossível. Pessoas que, quando você começa a prosperar, ficam estranhas, distantes ou até ativas para te puxar para baixo. Eu não estou te mandando ser cruel com essas pessoas. Estou te alertando para que você seja sábio com elas. Nem tudo que você recebe de mim precisa ser compartilhado com todo mundo. Há sonhos que precisam ser protegidos até que estejam grandes o suficiente para resistir ao vento das opiniões alheias. José sonhou com o seu destino e compartilhou com os irmãos errados. Aprenda com José. Guarde o sonho no coração até que eu te diga que é hora de proclamá-lo. O quarto inimigo invisível é a sua própria mente. Os seus pensamentos, quando não governados pela minha palavra, podem se tornar os maiores adversários do seu próprio avanço. Pensamentos de que você não merece, de que é tarde demais, de que você já errou muito, de que outras pessoas conseguem, mas você nunca vai conseguir. Esses pensamentos são mentiras. São o adversário usando a sua própria mente como campo de batalha. Por isso, eu disse na minha palavra para renovar a mente, para não se conformar com os padrões desse mundo, para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, porque a batalha mais importante não acontece no banco, não acontece no trabalho, não acontece na sua conta, acontece nos seus pensamentos. E quando você ganhar a batalha da mente, as demais batalhas começam a ficar muito mais fáceis. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento em que eu quero te falar sobre as promessas. Não as promessas vagas que qualquer discurso bonito pode fazer.
As promessas específicas, concretas, fundamentadas na minha palavra, que eu faço pessoalmente a você, a quem permaneceu fiel, a quem não desistiu, a quem continuou crendo mesmo quando tudo ao redor dizia para parar de crer. Fidelidade tem recompensa. Isso não é teologia humana. É princípio divino estabelecido desde a fundação do mundo. Eu não sou homem para mentir. Eu não sou filho do homem para me arrepender. O que eu disse, eu farei. O que eu prometi, eu cumprirei. E as promessas que eu fiz na minha palavra são tão reais, tão sólidas, tão inabaláveis quanto o próprio céu e a própria terra. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso significa que cada promessa que eu te farei agora tem mais garantia do que qualquer contrato humano, qualquer acordo bancário, qualquer seguro do mundo. A primeira promessa que eu te faço é esta: quem busca a mim com todo o coração, eu me deixo ser encontrado. E ser encontrado por mim, ser realmente encontrado, não apenas frequentar religião, não apenas saber sobre mim, mas me encontrar de verdade, muda tudo. Muda a perspectiva, muda o destino, muda o estado das finanças, muda o futuro da família. Quando você me encontra de verdade, você encontra a fonte de toda a provisão. E quando você está conectado à fonte, o fluxo nunca para. A segunda promessa é que eu sou fiel para completar a obra que comecei em você. Isso significa que eu não te deixei no meio do caminho. Tudo o que eu comecei a construir na sua vida, e eu comecei muito antes que você soubesse, antes que você nascesse, antes que você pudesse pedir, eu não vou abandonar. Não existe projeto de Deus pela metade. Não existe filho de Deus que foi esquecido no meio da jornada. Se você está aqui hoje, ainda respirando, ainda crendo, ainda em pé, mesmo que com os joelhos fraquejando, é porque eu ainda estou trabalhando. A obra não terminou. E quando eu termino, o resultado é perfeito. A terceira promessa é sobre abundância. João 10:10. Não é metáfora. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, não suficiência, não o mínimo para sobreviver. Abundância, que transborda, que compartilha, que dá, que multiplica. Esse é o nível de vida que eu quero para você. E quando eu digo que quero, eu não estou expressando um desejo impotente, estou declarando um propósito irrevogável. O que eu quero, eu faço. O que eu decreto, se cumpre. A quarta promessa é específica para quem passou pela espera longa. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você que esperou muito, essa promessa é para você. As suas forças vão ser renovadas, não apenas recuperadas, renovadas. Você não vai voltar ao que era antes da dificuldade. Você vai emergir mais forte, mais sábio, mais cheio do meu espírito, com mais capacidade de receber e gerir a bênção do que jamais teve antes da prova. A quinta promessa é sobre herança. Não apenas para você, para os seus filhos, para as próximas gerações. O que eu estou fazendo na sua vida não é apenas um alívio temporário. É o começo de um legado, é a construção de uma fundação sobre a qual as próximas gerações vão edificar. É a quebra de um ciclo que vai liberar não apenas você, mas os seus netos, os seus bisnetos. Provérbios 13:22 diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. E eu estou te tornando esse homem, essa mulher que deixa herança, não apenas de dinheiro, mas de fé, de caráter, de integridade, de relacionamento comigo. Escreva nos comentários: eu recebo todas as promessas de Deus para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, uma das maiores tragédias que eu já testemunhei, e eu testemunhei muitas ao longo da história dos meus filhos, é a de pessoas que receberam grandes bênçãos e não souberam sustentá-las.
Pessoas que receberam provisão abundante e em pouco tempo voltaram ao mesmo ponto de dificuldade. Pessoas que saíram das dívidas e em poucos anos estavam com dívidas maiores do que antes. Pessoas que tiveram negócios prósperos que fecharam por falta de administração. Pessoas que receberam heranças que evaporaram em meses. Isso não aconteceu porque eu retirei a bênção. Aconteceu porque a bênção chegou sem a sabedoria necessária para sustentá-la. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, antes da porta se abrir completamente, eu quero te ensinar como receber e como sustentar o que está chegando. O primeiro princípio para receber bem é o da gratidão imediata. No instante em que a provisão chegar, não importa o tamanho, não importa se é menor do que você esperava, não importa se é só o começo de um processo maior, agradeça. Agradeça em voz alta, agradeça com entusiasmo. Agradeça na frente da sua família, porque a gratidão é o fertilizante da bênção. A bênção que é agradecida se multiplica. A bênção que é recebida com frieza, era o mínimo que podiam me dar. Com comparação com o que outros receberam, essa bênção não tem espaço para crescer. O segundo princípio é o da prioridade. Quando o dinheiro entrar, seja qual for a fonte, honre a mim primeiro. Tire a sua parte de honrar a Deus antes de fazer qualquer outra coisa com aquele recurso. Não porque eu seja um credor que vai te cobrar se você não pagar, mas porque esse ato de fé e obediência mantém o canal de provisão aberto. É uma declaração prática de que você reconhece a fonte do que recebeu. E quando você honra a fonte continua fluindo. O terceiro princípio é o do planejamento antes do gasto. Um dos erros mais comuns que pessoas cometem quando uma provisão maior chega é gastar antes de planejar. O dinheiro entra, o alívio aparece, a euforia do momento faz com que decisões sejam tomadas impulsivamente. E em poucas semanas, o que era muito virou pouco. Eu te peço, quando a provisão chegar, antes de gastar um centavo além do que é urgente, sente e planeje. Escreva as prioridades. Coloque as dívidas em ordem. Decida o que guardar, o que investir, o que usar para necessidades imediatas. O planejamento não é desconfiança da minha provisão, é mordomia responsável do que eu te confiei. O quarto princípio é o da generosidade estratégica. Quando você receber bem, ajude alguém. Não espere ter tudo resolvido para ser generoso, porque esse dia de tudo resolvido nunca chega para quem não pratica a generosidade antes de chegar nele. A generosidade não é o destino, é o caminho. É o ato de dar antes de estar completamente confortável que demonstra a mim que você confia que eu vai prover de novo. E eu honro essa confiança. Lucas 6, 38. Eu mesmo disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, deitarão no vosso regaço. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Isso é o nível de retorno que eu prometo para quem dá. Não é negócio, é princípio do reino. E os princípios do reino funcionam sempre, para todos os meus filhos que os aplicam com coração puro. O quinto princípio é o da perseverança na administração. A bênção que está chegando vai exigir que você continue sendo responsável, disciplinado, intencional com as suas finanças daqui para frente. A prosperidade não é um evento, é um estilo de vida. É uma maneira de se relacionar com o dinheiro que eu quero que você construa e mantenha ao longo de toda a sua vida. Não existe piloto automático na abundância. Existe gestão constante, aprendizado contínuo, ajustes frequentes e, acima de tudo, dependência constante de mim para fazer as escolhas certas. Com minha sabedoria e com a sua diligência, o que vai chegar não vai apenas durar, vai crescer. E o crescimento que vem de mim não tem teto. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem. Chegamos ao coração de tudo o que eu vim te dizer hoje.
E eu preciso que você esteja completamente presente agora, não com a mente vagando, não com o celular na outra mão, não com metade da atenção em outra coisa. Agora, neste momento, eu preciso de tudo de você. Porque o que eu vou fazer nestes instantes finais desta palavra é algo que vai mudar a trajetória da sua vida de uma forma que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, para todos que estiverem ao seu redor. Faltam 60 segundos. Mas antes de eu chegar no decreto, eu preciso te perguntar uma última vez. Não como interrogatório, mas como convite do coração. Você acredita? Depois de tudo o que você ouviu hoje, depois de cada palavra que eu depositei no seu espírito, depois de cada promessa que eu reiterei, depois de cada sinal que eu te ajudei a reconhecer, você acredita que eu faço o que digo? Você acredita que eu sou capaz de abrir essa porta? Você acredita que você merece receber o que eu preparei? Se a resposta é sim, mesmo que seja um sim trêmulo, um sim cansado, um sim que ainda tem algumas dúvidas, mas que escolhe acreditar mesmo assim, então esse sim é suficiente. Esse sim é a semente. Esse sim é o que eu precisava para agir completamente a seu favor. Porque eu não preciso de fé perfeita. Eu nunca pedi fé perfeita. O homem que veio até mim com o filho com o espírito imundo disse, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. E eu curei o filho dele mesmo assim. A mulher com o fluxo de sangue chegou até mim tremendo, com medo de ter feito algo errado ao me tocar por trás, sem pedir licença. E eu a curei e ainda disse que a fé dela fez isso, não a perfeição dela. A fé dela, com toda a imperfeição que tinha. A sua fé, com toda a imperfeição que tem, é suficiente para o milagre que eu estou prestes a realizar. Agora deixa eu te contar o que acontece nesses 60 segundos finais. Esses 60 segundos não são uma metáfora apenas. Eles representam o limiar do mundo espiritual para o mundo físico. É como se, no relógio do céu, tivesse um contador que estava marcando o tempo da sua espera. E agora, esse contador chegou a 60 segundos para zerar. 60 segundos para que o que estava retido seja solto. 60 segundos para que o que estava bloqueado seja liberado. 60 segundos para que o que estava no plano espiritual se manifeste no plano material. E nesses 60 segundos, eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vou falar com corações de pessoas que têm algo que você precisa, oportunidades, recursos, conexões, e colocar o teu nome no coração delas. Vou remover obstáculos que estavam no caminho da tua provisão que você nem sabia que existiam. Vou reorganizar circunstâncias que pareciam sem solução, de uma maneira que nenhuma mente humana poderia planejar. Vou enviar ajuda de direções que você nunca olhou. Vou fechar portas que te levariam para o lugar errado e abrir a porta que vai te levar exatamente onde eu quero que você esteja. Agora, eu quero que você receba o decreto. Leia junto comigo, repita no seu coração, declare com a sua boca, eu sou filho de Deus, herdeiro das promessas do Abraão. A porta financeira que Deus preparou para mim está se abrindo agora, neste momento. Toda dívida na minha vida começa a ser liquidada a partir de hoje. Todo trabalho das minhas mãos é abençoado. Todo projeto que sai do meu coração e está alinhado com a vontade de Deus prospera. A escassez não tem mais morada na minha vida. A pobreza não tem mais domínio sobre mim. A provisão de Deus é a minha realidade. A paz de Deus governa a minha casa. A sabedoria de Deus guia as minhas decisões. E eu recebo tudo isso agora, com fé, com gratidão e com a certeza de que o que Deus prometeu, Ele cumpre. Esse decreto não é palavras vazias. Esse decreto é uma declaração de fé que o céu ouviu, que os anjos registraram e que eu, o Senhor seu Deus, estou selando com a minha autoridade. A partir deste momento, as coisas começam a se mover.
Pode ser que você não veja amanhã de manhã, pode ser que você não veja na semana que vem, mas saiba que o movimento começou. Os engrenagens do meu plano para a sua prosperidade já estão girando e nada vai pará-las. Continua em pé, continua crendo, continua falando palavras de fé, continua honrando a mim com as suas finanças. Continua sendo generoso mesmo quando parece pouco o que você tem. Continua orando, continua adorando, continua se aproximando de mim. E veja o que eu farei. O decreto foi feito, a porta está se abrindo, e o que eu abro, ninguém fecha. Você está no limiar de uma nova história, uma história escrita com a minha mão, tecida com os fios das minhas promessas, colorida com as cores da minha glória. Uma história que vai fazer as pessoas ao seu redor perguntarem: o que aconteceu com você? E você vai poder responder com toda a certeza: foi Deus. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: a minha porta está aberta e eu recebo minha bênção agora. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem. Chegamos ao coração de tudo o que eu vim te dizer hoje. Chegamos ao ponto em que o céu e a terra se encontram, em que o espiritual e o físico se tocam, em que a promessa e o cumprimento estão separados apenas por um fio tão fino que um sopro é suficiente para romper. E eu preciso que você esteja completamente presente agora. Não com a mente vagando, não com o celular na outra mão, não com metade da atenção em outra coisa, não com o peso do dia te distraindo do que está prestes a acontecer. Agora, neste momento, eu preciso de tudo de você, porque o que eu vou fazer nestes instantes finais desta palavra é algo que vai mudar a trajetória da sua vida, de uma forma que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, para todos que estiverem ao seu redor, e vai contar com emoção, com lágrimas nos olhos, porque vai ser impossível falar sobre o que aconteceu sem ser tomado de gratidão. Faltam 60 segundos. Mas antes de eu chegar no decreto, antes de eu pronunciar sobre a sua vida as palavras que o céu está aguardando serem ditas, eu preciso fazer uma pausa. Preciso te levar de volta por um instante. Não para te fazer reviver a dor, mas para te fazer entender a dimensão do que está prestes a acontecer. Pensa comigo. Pensa em tudo que você carregou, não de maneira vaga. Pensa especificamente. Pensa naquela conta que você olhou sem saber como pagar. Pensa naquele mês em que o dinheiro acabou antes do fim do mês e você teve que fazer escolhas impossíveis entre pagar uma conta e comprar comida, entre honrar um compromisso e ter o essencial para a família. Pensa nas noites em que você deitou e ficou olhando para o teto, com o coração tão pesado que parecia que o próprio colchão estava afundando. Pensa nas vezes em que você sorriu para as pessoas na rua enquanto por dentro estava desmoronando. Pensa nas orações que você fez de joelhos, com as mãos trêmulas e a voz embargada, pedindo uma saída, pedindo uma resposta, pedindo apenas um sinal de que eu ainda estava vendo. Eu estava vendo, eu estava ouvindo, eu estava presente em cada um desses momentos. Não como um observador distante e indiferente, mas como um pai que via o sofrimento do seu filho e que tinha um propósito por trás de cada dia daquela espera. E agora eu preciso que você entenda algo fundamental. Você não chegou até aqui por acaso. Você não resistiu até este momento por força própria. Você não ainda está de pé porque é mais forte que os outros.
Você está de pé porque eu sustentei você, porque eu decidi que você não ia cair, porque eu tinha um plano que precisava que você chegasse até este momento, até este capítulo, até esta palavra, até este decreto, e agora chegou a hora. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, não como interrogatório, não como julgamento, mas como o convite mais genuíno e mais cheio de amor que um pai pode fazer ao seu filho. Você acredita? Depois de tudo o que você ouviu hoje, depois de cada palavra que eu depositei no seu espírito capítulo após capítulo, depois de cada promessa que eu reiterei, depois de cada sinal que eu te ajudei a reconhecer, depois de cada inimigo invisível que eu te ajudei a identificar pelo nome, depois de cada estratégia que eu te entreguei para receber e sustentar a bênção que está chegando, você acredita que eu faço o que digo? Você acredita que eu sou capaz de abrir essa porta? Você acredita que você não está aqui por engano, que você não é o único filho que ficou de fora, que a minha provisão não é só para os outros? Se a resposta é sim, mesmo que seja um sim trêmulo, um sim cansado, um sim que ainda carrega cicatrizes de decepções passadas, um sim que tem algumas rachaduras, mas que ainda assim sustenta o peso da fé, então esse sim é suficiente. Esse sim é a semente que eu precisava. Esse sim é a chave que vai destrancar o que estava fechado. Porque eu nunca pedi fé perfeita. Nunca. Ao longo de toda a minha história com os seres humanos, eu nunca exigi que alguém chegasse diante de mim com uma fé sem falhas, sem dúvidas, sem cicatrizes. O homem que veio até mim com o filho com o espírito imundo disse com toda a honestidade que tinha: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E sabe o que eu fiz? Curei o filho dele, não exigi que ele primeiro resolvesse a incredulidade para depois receber o milagre. A confissão honesta da fé imperfeita foi suficiente. A mulher com o fluxo de sangue que durou 12 anos chegou até mim tremendo, com medo de ter feito algo errado ao me tocar por trás, sem pedir licença, sem anunciar, sem a confiança altiva de quem acha que merece. Ela chegou no limite das forças, depois de ter gastado tudo o que tinha em médicos que não conseguiram ajudá-la, depois de anos de vergonha social, de isolamento, de se sentir impura e rejeitada. E ela se aproximou de mim com um pensamento tímido, quase medroso: se eu apenas tocar a orla do seu manto, serei salva. E eu a curei. E ainda me virei e disse para todos ao redor: quem me tocou? Alguém me tocou, porque percebi que poder saiu de mim. E quando ela se identificou, tremendo e com medo, eu não a repreendi. Eu disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. A sua fé, com toda a imperfeição que tem, com todas as rachaduras que acumulou ao longo dos anos de espera, com todos os momentos de dúvida que você não conseguiu evitar, essa fé é suficiente. Essa fé já chegou até mim. Esse toque já aconteceu. E o poder que vai sair de mim em direção à sua vida agora vai fazer com que você também se levante e diga: ele me curou, ele me provisou, ele me libertou. Agora, deixa eu te contar, com riqueza de detalhes, o que acontece nesses 60 segundos finais, porque esses 60 segundos não são apenas uma metáfora poética, eles representam algo real, algo que acontece no mundo espiritual com precisão e poder que a linguagem humana mal consegue descrever. Imagine um rio que foi represado por anos. A água está lá, abundante, real, poderosa. Mas há uma barragem bloqueando o fluxo, impedindo que essa água chegue até as plantações que estão do outro lado, que estão com sede, que estão precisando. E agora, neste momento, eu estou removendo essa barragem. Não estou fazendo um furinho pequeno para que goteje um pouco. Estou demolindo a barragem inteira para que o fluxo completo do que foi represado chegue de uma vez, com força,
com volume, com abundância, que vai encharcar cada cantinho da sua vida que esteve seco por tanto tempo. Esses 60 segundos são o tempo da demolição da barragem. E durante esses 60 segundos, eu vou fazer várias coisas simultaneamente, porque eu sou Deus e não estou limitado a fazer uma coisa de cada vez. Vou falar com corações de pessoas que têm algo que você precisa, oportunidades que estão nas mãos delas, recursos que ainda não chegaram até você, conexões que podem mudar o curso da sua vida, e vou colocar o teu nome no coração delas. Vou acordar pessoas de madrugada pensando em você. Vou fazer com que seu nome venha à mente de alguém que tem exatamente o que você precisa. Vou orquestrar encontros que vão parecer coincidência para os olhos do mundo, mas que você vai saber que foi a minha mão. Vou remover obstáculos que você nem sabia que existiam. Há bloqueios espirituais sobre a sua vida que foram colocados por gerações passadas, por palavras maldosas que foram faladas sobre você, por decretos do inimigo que foram pronunciados nas trevas, e eu estou quebrando cada um deles agora. Cada corrente que prendia a sua provisão está sendo rompida. Cada porta que foi trancada injustamente está sendo destrancada. Cada caminho que foi fechado por oposição espiritual está sendo reaberto. Vou reorganizar circunstâncias que pareciam sem solução de uma maneira que nenhuma mente humana poderia planejar. Os homens vão olhar para o que vai acontecer na sua vida e não vão conseguir explicar. Os que te conheciam vão perguntar como. Os que duvidavam de você vão ficar sem palavras. E a única explicação que vai fazer sentido é a que você vai dar com toda a certeza do seu coração. Foi Deus, só pode ter sido Deus. Vou enviar ajuda de direções que você nunca olhou, de fontes que você nunca imaginou. Um negócio que vai surgir do nada. Uma proposta que vai chegar quando você menos esperar. Um dinheiro que estava esquecido e que vai reaparecer. Uma conexão que vai surgir de uma conversa casual. Uma porta que vai se abrir através de uma pessoa que você nem considerava relevante para a sua vida. Porque eu sou criativo na provisão. Eu não me limito aos caminhos que você já conhece. Eu tenho rotas de provisão que você ainda nem descobriu. Vou fechar definitivamente as portas que te levariam para o lugar errado. Mesmo que essas portas pareçam tentadoras, mesmo que pareçam oportunidades. Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que parece uma oportunidade é o que eu separei para você. Às vezes, a minha misericórdia age fechando o que parece bom para que você não perca o que é melhor. Confie nas portas fechadas tanto quanto nas abertas, porque ambas são a minha mão agindo a seu favor. E acima de tudo vou confirmar no seu espírito, com uma paz que ultrapassa todo entendimento, que o que está acontecendo é real, que não é emoção passageira, que não é autossugestão, que não é entusiasmo momentâneo. Vai ser uma certeza que vai descer do seu espírito para o seu coração e do seu coração para o seu corpo. E você vai sentir fisicamente que algo mudou. Não sei se vai ser um arrepio. Não sei se vai ser um calor no peito. Não sei se vai ser lágrimas que vêm sem explicação. Mas você vai sentir. E quando sentir, saiba. Sou eu. Sou eu confirmando o que falei. Sou eu selando o decreto que está sendo pronunciado sobre a sua vida. Agora, eu quero fazer algo diferente com você. Eu não quero apenas que você ouça o decreto, eu quero que você participe dele. Quero que você declare junto comigo, com a sua própria boca, com a sua própria voz, cada linha do que vou pronunciar agora. Porque há poder na boca do crente. Porque Romanos 10:10 diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que você confessa com a boca, em alinhamento com o que você crê no coração, tem autoridade no mundo espiritual. E eu quero que você use essa autoridade agora. Então levanta a sua voz.
Pode ser em voz alta, pode ser em sussurro, pode ser com os olhos fechados ou abertos. Mas fale. Deixe as palavras saírem da sua boca e entrar no ar ao seu redor, porque essas palavras vão ser registradas no céu e vão começar a construir a realidade que eu decretei para você. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. O sangue de Jesus me cobre. A graça de Deus está sobre mim. E pelo poder do nome de Jesus, eu decreto sobre a minha vida. A porta financeira que Deus preparou para mim está se abrindo agora, neste exato momento, não amanhã, não na semana que vem. Agora, o mundo espiritual está respondendo à minha fé neste instante. Toda dívida na minha vida começa a ser liquidada a partir de hoje. Cada nome que está nos cadastros de inadimplentes está sendo removido. Cada compromisso financeiro que parecia impagável está encontrando o caminho da quitação pela provisão de Deus. Todo o trabalho das minhas mãos é abençoado. Tudo o que eu tocar prospera. Todo esforço que eu faço tem o favor de Deus multiplicando o resultado. Eu não trabalho sozinho. Trabalho com a mão de Deus guiando cada passo. Todo projeto que sai do meu coração e está alinhado com a vontade de Deus prospera. Não morrerá na semente. Não será abortado no meio do caminho. Chegará ao fruto que Deus planejou desde o princípio. A escassez não tem mais morada na minha vida. Ela não tem endereço aqui. Ela não tem espaço aqui. Eu não recebo mais a narrativa da escassez como se fosse a minha verdade, porque a minha verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. A pobreza não tem mais domínio sobre mim, nem a pobreza financeira, nem a pobreza de mentalidade, nem a pobreza espiritual. Eu sou rico em fé, eu sou rico em favor. E a riqueza material está vindo para confirmar o que já existe no mundo espiritual. A provisão de Deus é a minha realidade presente, não apenas uma esperança futura. Ela está chegando agora. Ela está fluindo na minha direção agora. E eu a recebo com braços abertos, com coração grato e com mãos prontas para administrá-la com sabedoria. A paz de Deus governa a minha casa. Cada cômodo da minha casa é território da paz. As discussões causadas por dificuldade financeira perdem o poder. A tensão que o dinheiro colocava entre mim e as pessoas que eu amo, se desfaz. E a alegria genuína, que não depende da conta bancária, retorna ao meu lar. A sabedoria de Deus guia as minhas decisões financeiras daqui para frente. Antes de cada gasto, a sabedoria fala. Antes de cada compromisso, o discernimento age. Antes de cada investimento, a prudência guia. Eu não tomo mais decisões financeiras no impulso. Tomo na presença de Deus, com a paz dele confirmando o caminho certo. Eu recebo tudo isso agora. Não parte. Tudo, com fé, com gratidão e com a certeza inabalável de que o que Deus prometeu, Ele cumpre. E que o que Ele começou na minha vida, Ele terminará para a sua própria glória. Esse decreto saiu da sua boca, foi registrado no céu. Os anjos ouviram, o Pai ouviu. E eu, que sou fiel e verdadeiro, eu que não posso mentir, eu que desde antes do princípio do mundo já havia preparado esse momento para você, estou selando cada palavra com a minha autoridade. Mas eu preciso te falar sobre o depois, porque muitas pessoas recebem uma palavra como essa, ficam emocionadas no momento, sentem o poder dela, declaram o decreto, e depois que o vídeo termina, a vida acontece, o dia continua, os problemas ainda estão lá na manhã seguinte, e o entusiasmo começa a murchar. E eu preciso que você não seja assim. Preciso que você entenda que o decreto que foi feito agora não depende do seu estado emocional para se cumprir. Ele não precisa que você continue sentindo o mesmo arrepio de agora.
Ele não precisa que você esteja animado todos os dias. Ele foi decretado. E o que foi decretado pelo Deus Eterno está em processo de cumprimento, com você sentindo ou não, com você animado ou cansado, com você entusiasmado ou apenas firme. O que eu peço de você no depois é firme, não animado, não perfeito, não sem dúvidas, mas firme. Firme na decisão de não revogar o que foi decretado com palavras negativas. Firme na escolha de continuar me buscando, mesmo quando a resposta ainda não chegou de maneira visível. Firme no compromisso de agir em fé enquanto espera o cumprimento. José foi do cárcere para o palácio em um dia. Mas antes disso, ele passara anos na prisão, depois de anos como escravo. E em nenhum momento o texto diz que José perdeu a fé. Em nenhum momento vemos José amargurando, amaldiçoando Deus, desistindo da crença de que havia um propósito. A Bíblia diz que o Senhor era com José, não quando estava no palácio, mas quando estava na prisão. A presença de Deus com José no lugar mais improvável foi o que manteve José de pé até que chegasse o dia da virada. Eu estou com você na prisão das dificuldades, assim como estou com você no palácio da abundância. E a virada que eu fiz para José, de um dia para o outro, de escravo preso a governador do Egito, sem etapas intermediárias, eu sou capaz de fazer pela sua vida também. O tempo de Deus não tem os limites que o tempo dos homens tem. O que parece que vai demorar anos, nos meus mãos pode acontecer em dias. O que parece impossível de ser resolvido por qualquer esforço humano, nos meus mãos encontra solução antes do amanhecer. Não desista. Não desista na véspera do milagre. Não desista quando você está tão perto que um passo a mais te leva para o outro lado. Não desista quando o cansaço quer convencer que a bênção não está vindo. O cansaço é mentira quando vai contra a palavra de Deus, e a minha palavra diz que a sua virada está aqui, que a sua porta está se abrindo, que os seus 60 segundos começaram. Você está no limiar de uma nova história, uma história que não vai ser escrita com as tintas do sofrimento que você viveu até aqui, mas com as cores do favor, da provisão, da alegria, da paz e da abundância que eu sempre quis escrever sobre a sua vida. Uma história que vai fazer as pessoas ao seu redor perguntarem, com espanto e com admiração: o que aconteceu com você? O que mudou? Como foi que as coisas se transformaram tão rapidamente? E você vai poder responder com toda a firmeza, com toda a certeza, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto: foi Deus, só foi Deus. Ele disse que ia fazer e ele fez. Esse dia está chegando para você, não como promessa vaga, como realidade decretada pelo Deus que não mente, que não falha, que não abandona os seus filhos no meio do caminho. Os 60 segundos começaram, e quando eles chegarem a 0, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.